Então, boa noite a todos. Mais uma quarta-feira, mais um Momento Abrate. Antes de eu passar o vídeo, eu vou pedir para vocês só me darem um ok se vocês estão vendo e escutando o Marcelo Neyer Olá, falando. pessoal, tudo certo? Escutaram ele falando boa noite, tudo certo? Sim? Perfeito. Ok, tudo certo, escutei. Beleza. Então, qual que foi a encomenda dessa quarta-feira, desse Momento Abrate? O Renato fez uma provocação de uma imagem de uma invasão de raia, né? E isso é bem interessante porque a gente vê que tem bastante gente que coloca fogo na lenha na fogueira, melhor dizendo, né, para buscar a interpretação das pessoas ou as diferentes formas de entender algumas imagens, alguns vídeos, e nesse caso foi uma imagem, né, uma foto. E aí a gente provocou, né, nossa comissão de corridas, né, a comissão técnica de pista, e o Neyer fez essa gravação, porque à noite ele tem aula, ele não consegue estar aqui conosco, mas ele trouxe esse vídeo justamente para falar um pouquinho dessa provocação colocada lá pelo Renato. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui o vídeo. Aqui é o Marcelo Neyer falando. Sou aqui de Curitiba, passando frio esses dias. A pedido da Claudinha, vim trazer uma análise sobre a situação que o Renato trouxe ali no grupo para a gente, tá bom? Vou compartilhar minha tela aqui e na sequência a gente já começa a conversar sobre a situação. Então aqui temos a situação trazida aqui pelo Renato, né? Dos dois atletas da equipe do revezamento, onde ele afirma que o atleta pisou, invadiu a raia externa, mas não atrapalhou o atleta de outra equipe, por isso é válido. Essa seria uma interpretação correta para a imagem acima relacionada à prova do revezamento? Então vamos para a regra, o que a regra diz, né? Então a regra fala que a invasão de raia é sobre a invasão de raia, né? Que em todas as corridas, se o árbitro geral estiver satisfeito com qualquer informação de um árbitro, um inspetor ou alguma imagem, alguma outra que chegue para ele, que um atleta infringiu a regra 17.2.3 ou a 17.2.4 das regras técnicas, ele vai ser desqualificado. Ou, se for um revezamento, a equipe será desqualificada, né? Então, essas regras diz que ele tem que se manter dentro da raia que foi destinada no início ao fim da corrida. E se correr numa curva, não deverá pisar ou correr sobre ou dentro da linha da raia à sua esquerda. Ou seja, ele não pode pisar na linha da esquerda e não pode nem invadir, né, correr na raia à sua esquerda. A menos que o atleta toque uma vez na linha à sua esquerda, ou a borda interna da pista, ou a linha que delimita a parte interna da pista com uma curva. Então, aqui tem a regra, na 17.2.3, e aqui nós temos a exceção. A exceção que ele pode pisar apenas uma vez em cima da linha, na sua linha da esquerda, tá? Seria... Então, eu vou fazer só uma pausa aqui no vídeo, né, da fala do Marcelo, do porquê que ele colocou a questão da exceção, de um toque na linha à sua esquerda quando o atleta está correndo, no caso em curva, né, e em provas raiadas, justamente porque foi feito um dos comentários no grupo, de que não podia pisar em hipótese alguma na linha à esquerda, porque efetivamente a linha à esquerda, aquela linha branca à esquerda, não pertence à medida da raia. Porém, a regra mudou ao longo dos anos, né? Então, esse é um ponto bem interessante dessas provocações que acontecem no grupo, né? Porque são muitas as mudanças e nem sempre a gente consegue acompanhar todas elas, e nem todo mundo consegue estar presente quando a gente faz aquelas palestras, né, em relação às atualizações de regras. Então, aí o Marcelo trouxe essa também em cima de um dos comentários que teve no grupo. Uma invasão, uma permissão de pisar, de invadir uma vez, tá? A situação trazida, como uma equipe de revezamento, imagino que seria um atleta passando o bastão para o outro aqui, e não um revezamento onde duas equipes já teriam passado os bastões e esse atleta aqui estaria invadindo a raia. No caso da passagem do bastão, o atleta que está passando o bastão para o outro, os dois deveriam estar dentro da mesma raia, mas ele está pisando um pouquinho na sua raia direita. Ele está tendo uma desvantagem nesse caso, né?
Então, ao meu ver, não há desqualificação aqui nessa situação, tá? É, Aí depois veio a imagem, que é exatamente essa situação da passagem do bastão, tá? Então percebam que ele poderia estar correndo mais internamente, ele está correndo mais longe do que foi a medição da sua raia. Então ele está tendo uma desvantagem aqui material, e aí entra a segunda análise. Ele está prejudicando alguém, ele está atrapalhando alguém, não há indício de que tenha atleta correndo nessa raia aqui. Ou essa equipe está muito à frente, ou ela está muito atrás da, das outras, tá? Então, não há desqualificação aqui nessa parte, tá? Eu me perdi que apertei um botão aqui e saiu tudo aqui, tá? Então, a princípio é isso. Só queria fazer um comentário aqui sobre a medição da pista, né? Então, essa raia aqui, ó, é a raia deles mesmo aqui. A raia deles, a medição dela, para dar os 400 metros, ela foi medida a 20 centímetros. Essa distância aqui, ela é feita a 20 centímetros da borda, tá? Então, assim, se o atleta está correndo para cá, ele está correndo mais do que 400. Se ele está correndo em cima dessa linha, ele está correndo 400. E para cá, que comumente eles fazem, ele está correndo menos do que a medida dos 400 metros, tá? Então, se ele já vem correndo entre esses 20 centímetros e perto da linha, a gente fala que vem comendo linha ali, ele está correndo menos, tá? E então já é uma vantagem para ele. Então, pisar na linha é mais uma vantagem, porque ele vai estar correndo menos ainda, tá? Mas a regra permite que pise uma vez, tá? E só um detalhe que na raia 1, em vez de ser 20 centímetros, a medição é de 30 centímetros, tá? Então, se fosse raia 1 aqui, a medição seria 30. Da 2 até a 8, 9 pistas que tem, então seriam 20 centímetros, tá bom? Então é isso, pessoal. É isso, as considerações estão feitas. Deixo um abraço a todos. Qualquer coisa, só mandar mensagem, está à disposição. Um grande abraço. Só voltando um pouquinho nessa imagem, que o Marcelo trouxe bem essa questão, né? Então, uma das provocações foi se esse atleta aqui estaria pisando na raia interna, né, nessa linha branca que seria invadindo aqui, mas depois ficou bem claro que se tratava assim de um revezamento e que essa raia em que os dois estão é que, na verdade, pertence a esta equipe, né? Agora, se esse atleta estivesse correndo na raia externa aqui, não fosse um revezamento, se fosse só um toque em cima dessa linha, como o Marcelo comentou, né, agora tem aquela infração, um Lzinho, né, de infração de raia, tá? E no caso, seria para esses dois atletas infração de raia se eles tocassem nessa linha interna, né? Como o Marcelo bem colocou, essa linha branca interna não pertence à raia desses dois atletas. Então, acho que foi uma colocação bem importante, bem interessante, né? Que o Renato fez a provocação lá no grupo, e essa semana já surgiram várias outras questões bem interessantes. Nós fizemos até uma outra provocação externa. Assim que a gente conseguir algumas imagens, a gente traz também uma devolutiva em cima dessas provocações da semana que passou agora. Tá bom? Então eu falo para vocês, todas as situações que vocês verificam em competições, seja porque rola no YouTube, no Instagram, no Facebook, né, onde vocês acharem as imagens, postem, que eu acho que é bem interessante com esses exemplos da gente verificar as diferenças, né, de interpretações, para quando a gente vivenciar a situação, a gente também tenha mais clareza de como fazer a aplicação da regra. Então, seria isso. Uma boa noite a todos. Até a semana que vem. Boa noite. Beijo grande. Beijo. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau.